Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula, essa aula número 9 sobre complexos metálicos, e hoje nós vamos falar sobre nomenclatura dos compostos de coordenação. Vamos começar pela forma condensada. Nós já vimos bastante ela acontecer ao longo dessas aulas do curso, e a primeira regrinha que nós temos é sempre se for um composto que tiver os dois contraíons, né, o cátion e o ânion, sempre cátion seguido de ânions. Então aqui nós temos, por exemplo, um complexo de cobalto que é aniônico, com átomos de sódio de contraíon. Então o sódio vem antes e o complexo aniônico vem depois. Complexos catiônicos, eles vêm primeiro e seus contraíons aniônicos depois. Aqui outro complexo catiônico e o contraíon depois, e aqui nós temos um complexo catiônico e um complexo aniônico formando um sal. Então o complexo catiônico vem primeiro e o aniônico vem depois. Temos que lembrar sempre que o complexo é sempre escrito entre colchetes, então o início do complexo e o final do complexo é dado entre colchetes, e os ligantes, eles forem poliatômicos, número de átomos maior do que 2, 2 ou mais, ou então se formos colocar as abreviações dos ligantes, sempre entre parênteses, mesmo que tenha apenas um deles, tem que ser entre parênteses, como é o caso aqui desses ligantes que poderiam gerar confusão se ele não tivesse entre parênteses. Percebam, aqui nós temos o ferro ligado ao grupo M, o M que eu falo aqui é o grupo da hemoglobina, e aqui nós temos a molécula de oxigênio que está ligada ao ferro. Então tem que colocar O2, porque a molécula é O2 e ela é entre parênteses. Isso significa que tem o ligante oxigênio ali, a molécula de oxigênio ligada ao ferro. Nesse complexo aqui nós temos nióbio, O2 e 2 oxalatos. Nesse caso aqui nós temos ligados ao nióbio dois ligantes oxigênio com carga 2-. Então percebam a diferença de colocar o parênteses ou não. Sem parênteses são dois átomos, tá, que estão ligados ao nióbio. Entre parênteses é uma molécula que tem esses dois átomos. A mesma coisa pode acontecer com o ligante sulfeto ou com o ligante nitrogênio, que seria aqui a molécula de nitrogênio. Então percebam aqui o enxofre não está entre parênteses, então é o sulfeto. E aqui a molécula de nitrogênio, os dois átomos de nitrogênio estão entre parênteses, então aqui é a molécula de nitrogênio, N2. Até então eu tinha falado para vocês que não era para preocupar muito com a forma de escrever as fórmulas condensadas em relação aos ligantes. A partir de agora vamos prestar atenção, é sempre em ordem alfabética dos ligantes que estão ali dentro. E se tiverem abreviação, a primeira letra da abreviação. Então, cloro e etileno de amino, aqui começa com a letra C, começa com a letra N. Em ordem alfabética o C vem antes. Nitrogênio e nitrogênio, e nós vamos para o segundo átomo, né? Hidrogênio e oxigênio, o hidrogênio vem antes. Bipiridina, água, oxalato, B, H e O, então essa é a ordem alfabética. Ferro, grupo M e oxigênio, H e O, então H primeiro. Aqui nós temos O2 e oxalato, então apenas o oxigênio, aqui o O e o X, então o oxigênio vem primeiro. Se você está representando o complexo sem o contraíon, a carga sempre vem depois, do lado de fora e sobrescrito, tá bom? Seja ele cargas positivas ou negativas, sempre do lado de fora. Se você quiser, você pode evidenciar a carga do íon metálico do seu complexo colocando algarismo romano e sobrescrito, tá? Então aqui nós temos alguns complexos e temos que colocar, queremos colocar neles a sua carga, a valência primária deles, né? Então, como saber essa carga? Então, se você tem a carga do complexo, como por exemplo nesses dois exemplos que não foram dados os contraíons, a carga do complexo vai ser igual à carga do metal mais a dos ligantes. Então, você tem que conhecer a carga dos ligantes que você está trabalhando, pelo menos os mais comuns. Se não foi dado a carga do complexo, se foi dado ele na forma de um sal, como está representado aqui, nós temos que o seguinte: a carga do metal que está dentro do complexo mais a carga dos ligantes
mas a carga do contra-íon tem que ser igual a zero, tá? Ou então a carga do metal mais os ligantes formam a carga do complexo, que tem que ser igual em módulo dos seus contra-íons. Beleza? Então temos que analisar essas duas. Nesse caso aqui, ó, nós temos 4 átomos de sódio. Sódio nós sabemos que tem carga mais 1. Então esse complexo aqui tem que ter carga 4 menos. Cada cloreto tem carga menos 1. Então 6 vezes menos 1 dá menos 6. Para isso tudo aqui dar menos 4, é só se o cobalto tiver carga 2 mais. O nióbio aqui, cada oxalato tem carga 2 menos e cada óxido tem carga 2 menos também. Então isso aqui vai dar menos 8. Para dar menos 3, é só se o nióbio tiver carga mais 5. E nesse caso aqui nós temos outro átomo de cobalto, que para esse complexo ser neutro, já que etileno de amina é neutra, é só se o cobalto contrabalancear a carga dos dois cloretos, ou seja, a carga 2 mais também. Então nós colocamos aqui em algarismos romanos sobrescritos logo após o metal. Relembrando então alguns ligantes comuns, então temos aqui a água, cujo nome vira aqua, a amônia vira amino ou amin. Qualquer ligante que na forma aniônica termina em eto, como fluoreto, cloreto, brometo e iodeto, na hora de colocar no complexo vamos falar com a terminação ido, fluorido, clorido, bromido e iodido. Moléculas neutras, com exceção da amônia e da água, elas tendem a manter o seu nome original, como por exemplo etanol se transforma em etanol, e o hidróxido, que é um outro tipo de ânion que não termina em eto, né, termina em óxido, ele não muda a sua terminologia. Temos alguns ligantes aqui diferentes, né? O acetato é a base conjugada do íon do ácido acético, então é o íon acetato. O oxalato já é o próprio nome do íon. A bipiridina, a gente pode chamar de bipiridina apenas, ou 2,2-bipiridina. Temos aqui a fenantrolina, que ela é chamada de 1,10-fenantrolina ou apenas fenantrolina. E aqui temos a etileno de amina. A etileno de amina, como a terminação é em amina, pode ser amin ou amino também, tá? Trifenilfosfina é uma molécula neutra, então ela continua com o nome igual. Os radicais orgânicos, né, eles terminam, a carga deles é negativa, mas eles terminam em til, né? Então etil, metil, etil, propil e assim por diante. Então eles mantêm a nomenclatura deles. O benzeno, quando ele está na forma se ligando por um carbono apenas dessa forma, né, ele é chamado de ligante de substituinte fenil. Então ele mantém esse nome. O hidreto e o cianeto, que são dois ligantes comuns também, eles acabam trocando a nomenclatura porque terminam em eto, né, vira hidrido e cianido. Aqui nós temos outros exemplos, o monóxido de carbono que se transforma em carbonil e a piridina continua como piridina. Com relação aos ligantes abidentados, na hora de escrever a nomenclatura dos complexos, a gente consegue recuperar a informação de quem é o átomo que está se ligando. Quando nós fizemos lá atrás, na aula de ligantes, a apresentação deles, a gente conseguia diferenciar pela estrutura, mas na hora de fazer a fórmula condensada, a gente acabava perdendo muitas vezes esses átomos ligantes, porque geralmente tinha abreviação, ou então a gente acabava só sublinhando para destacar quem que é o átomo que estava se ligando. Na nomenclatura, isso é substituído pela apresentação da letra kappa. Toda vez que você coloca o nome do ligante e coloca o kappa, a pessoa, o leitor, já vai automaticamente identificar como sendo um ligante ambidentado e que a seguir vai ver o átomo desse ligante ambidentado que está se ligando ao metal. No caso do tiocianato, isso pode ser feito de duas formas. Ou você chama tiocianato aquele que está ligado ao KS, né, que está se ligando pelo enxofre, tá? Ou se liga pelo nitrogênio, a gente chama de isotiocianato ou então tiocianato KN. Tá? Temos essas duas formas de escrever. O dimetilsulfóxido não tem esses nomes diferenciados, então a única forma é escrever o nome dele de metilsulfóxido, kappa e qual átomo que está se ligando. O nitrito também tem essa diferença dos nomes, né? Se liga pelo nitrogênio, a gente chama de
ligante nitro ou então nitrito KN. Se for pelo oxigênio, é nitrito ou nitrito KO, tá? O mais correto é nitrito KO, porque a gente vai identificar que é pelo oxigênio. Não apenas uma pessoa que quis escrever nitrito K nitrogênio, mas acabou não colocando, omitindo. No caso de ligantes polidentados, que também são ambidentados, como é o caso da cisteína, que gera o ânion cisteinato, também temos que determinar qual é o ligante, o átomo ligante. E nós colocamos duas letras K. Se for pelo enxofre e pelo oxigênio, vai se chamar cisteinato, KS, KO. Se for pelo nitrogênio e pelo oxigênio, vai ser cisteinato, KN e KO. Agora, se tiver possibilidade de se ligar dois átomos do mesmo elemento, a gente coloca uma apóstrofe no segundo elemento para diferenciar, tá bom? Então, por exemplo, aqui nós temos o oxamato. O oxamato é um derivado do oxalato, só que um dos átomos de oxigênio do oxalato foi substituído por um nitrogênio. Então, se o metal se liga pelo nitrogênio e pelo oxigênio, é o oxamato, KN e KO. Se for pelos dois átomos de oxigênio, que ele tem essas duas formas de se coordenar, esse aqui vai ser oxamato, KO, KO', tá bom? Porque se você coloca que é KO2, dá a entender de que é o mesmo oxigênio se ligando duas vezes ao metal, e não é isso. É o oxamato, KO, KO'. Para escrever o nome por extenso, nós temos então que colocar agora o contrário. Assim como NaCl, na fórmula condensada vem sódio primeiro e cloro depois, mas na nomenclatura, cloreto de sódio vem o ânion primeiro e o cátion depois. Então nós vamos ter que fazer isso também para os complexos. Então na hora de escrever por extenso, os ânions vêm primeiro e os cátions vêm depois. Ou então a gente coloca a palavra íon no começo, para dizer que nós estamos representando o complexo carregado. Nós não vamos representar o sal com seus contra-íons. Se a gente quer representar só o complexo carregado, positivo ou negativamente, colocamos íon e o nome do complexo. E aí, como é que a gente escreve o nome do complexo? A gente começa pelos ligantes, tá? E se tiver mais de um, nós colocamos as quantidades deles. Se forem 2, di. Se forem 3, tri. E assim por diante. 4, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona e assim por diante. Agora, se o ligante já tiver um indício de ter quantidades ali dentro, ou então se ele já tiver substituintes, ou então se eles já tiverem um prefixo dentro deles, a gente já coloca uma mudança ali para evitar a ambiguidade. A ambiguidade iria acontecer, por exemplo, se eu estou falando de metilamina, se eu coloco o di na frente, como tem o substituinte metil, ficaria dimetilamina, é uma outra molécula. Então a gente coloca bis-metilamina, tá? Então 2 vai se transformar de di para bis, 3 de tri para tris, 4 de tetra para tetraquis, de 5 para pentaquis. Então 2 e 3 é bis e tris, 4, 5 daí em diante é o que seria dele originalmente, terminado com quis. Uma vez colocado todos os ligantes, a gente vem então com o nome do metal e a sua carga. E aí temos uma mudancinha se o complexo for catiônico ou aniônico. Se for catiônico, é o nome do metal e a carga, entre parênteses, em algarismos romanos. Toda vez que a gente escreve o nome de qualquer metal por extenso, tem que colocar a carga dele sempre escrita em algarismos romanos entre parênteses. Agora, se ele for aniônico, a gente pega o radical do nome dele e termina com ato. Então, se for, por exemplo, alumínio, o radical é alumim e fica aluminato. Se o complexo carregado negativamente for de cobalto, vira cobaltato. Se for de níquel, niquelato, tá bom? Agora, se for de cobre, prata, ouro, chumbo e molibdênio, tem umas modificaçõezinhas. De cobre é cuprato, de prata é argentato, de ouro é aurato, de chumbo pomblato e de molibdênio
molibdato, não molibdenato, molibdato, tá? Então, são regrinhas, tá, gente? Infelizmente, tem que ser decorado. Depois, se tiver isomeria, nós temos que identificar essa isomeria antes do nome do complexo e em itálico. Então, alguns exemplos aqui, ó. Nós temos 5 átomos de carbono e ligados eles a um níquel. Então, primeiro o nome dos ligantes, são 5, então penta. O nome do ligante, que é não é monóxido de carbono, é ligante aqui, ele muda o nome, vira carbonil. Níquel, o composto é neutro, né? Se for neutro ou carregado positivamente, ele mantém a nomenclatura original do metal e entre parênteses a carga do metal. Aqui é o níquel com carga zero, então níquel zero. Se for níquel carregado positivamente, então começa com íon, porque eu não coloquei o contra-íon dele. São 6 amônios, então hexa-amino, que é o nome da amônia quando vai se transformar em ligante, né, na nomenclatura. Níquel 2, que é a carga do metal, não a carga do complexo. Por coincidência aqui são iguais, tá? Depois nós temos níquel ligado a 3 etilenos de amina. Ele é o íon, no caso aqui é o íon, então coloca íon na frente, porque eu não coloquei o contra-íon dele. E como etileno de amino já tem aqui a indicação de quantidade do di aqui dentro, e além disso tem substituinte etil, então tem que colocar, em vez de ser tri, a gente coloca tris. Então fica tris etileno de amino, aí fecha parênteses para acabar onde o tris, mostrar onde esse tris está terminando. Níquel 2, porque a carga é positiva, então não muda o nome do metal. E o 2 é a carga do metal, a valência primária deste complexo. Aqui no caso eu trouxe o brometo como contra-íon desse complexo, né? Então primeiro vem o nome do ânion, brometo di, aí vem o nome do complexo. Agora vamos para um complexo carregado negativamente. Nesse caso aqui é o níquel ligado com 6 átomos de cloro. Como eu não coloquei o contra-íon dele, eu começo aqui escrevendo íon, e aí vem o ligante e as suas quantidades. Então, hexa, porque são 6, clorido, porque não é cloreto, mudou para cloreto para clorido, niquelato, porque o complexo tem carga negativa. E aí 2, que é a carga do metal. O níquel nesse complexo tem carga 2+. Se fosse 2 menos, teria que colocar um menos aqui na frente. Algarismos romanos não tem números negativos, então nós adaptamos isso colocando o negativo e os números em algarismos romanos. Já quando eu coloco sódio de contra-íon, vem sempre o nome da parte aniônica, primeiro do sal, né? Então, hexaclorido niquelato 2, depois vem di e o nome do contra-íon, de sódio. Aqui são 2 exemplos que tem isomeria, né? Se eu não sei qual que é o isômero, se é, por exemplo, o cis e o trans, como é o caso aqui, aí eu vou colocar apenas o nome do complexo, que seria tetraamino, que são 4 amônias, dibromido, bom, níquel 2. Percebam aqui que o nome do ligante está destacado em roxo, né? É amino e bromido. O tetra e o di não entram na hora de colocar a nomenclatura do complexo em ordem alfabética, tá? Então, a gente olha sempre o ligante sem as suas quantidades, ok? Depois temos aqui a opção de ser cis ou de ser trans, tá? Então, nós temos aqui cis e trans, é só complementar o nome do complexo já dado. Aqui nós temos o complexo aniônico desses metais que tem nomenclatura diferente, no caso aqui é o cobre. Aqui está a água e o oxalato, então é diáqua. O oxalato ele é um ligante especial, ele recebe a nomenclatura bis, tá? Porque dioxalato significa que nós temos 2 grupos oxalatos ligados entre si. Então seria o íon diáqua, bisoxalato, cuprato 2. Cuprato por causa da nomenclatura especial do átomo de cobre, quando o complexo tem carga
negativa. O átomo de cobre ele tem carga mais 2, mas o complexo como todo ficou com carga 2 menos. Aqui nós temos outro complexo dos metais que recebem esse nome diferenciado, com carga negativa, que é o caso da prata. Como que eu sei isso? Ou eu vejo a carga do complexo, ou eu vejo os contraíons. Aqui no caso o contraíon é sódio, com carga mais 1. Obviamente o complexo teria que ter carga menos 1. Então aqui ó, seria o dicianido, porque são 2 cianidos, que é o ligante cianeto, né? E o nome da prata, que é argentato, tá bom? Toda vez que o complexo de prata tiver carga negativa, o nome é argentato. E completa com um cátion associado a esse complexo, de sódio. Agora nós temos aqui o potássio como contraíon desse complexo de ouro, que também tem carga negativa. Então são 4 átomos de cloro, não tetraclorido. O ouro recebe o nome de aurato, então tetraclorido, aurato 3 de potássio. E aqui nós temos um de chumbo, né? Temos chumbo e 6 e 4 grupos amônio, tá? Cada amônio tem carga mais 1, então esse complexo aqui tem que ter carga menos 4 para compensar os 4 amônios de contraíon. Então isso aqui seria o hexaiodido pomblato 2 de amônio. O chumbo tem que ter carga mais 2 para que o complexo aqui tenha carga menos 4, já que tem 6 e outros com carga menos 1. Então aqui agora eu trouxe alguns compostos que têm a estrutura tridimensional deles para a gente poder tirar o nome a partir dela. Nesse caso aqui ó, nós temos a platina ligada a 2 cloretos e 2 amônias. E temos que lembrar que tem isomeria cis e trans aqui. Nesse caso é o isômero trans. Então o nome fica trans diamino diclorido. Entre amino e clorido, a amino vem primeiro por ordem alfabética. Depois o nome do metal, platina, e a carga da platina, 2. Como o complexo é neutro, as amônias também são neutras. Para contrabalancear 2 cloretos, é só se a platina for carga 2+. Aqui agora nós temos um complexo de vanádio, que está ligado a ele a 5 grupos cianeto, um grupo monóxido de nitrogênio, que é chamado de nitrosil, e temos o vanádio. Então esse aqui seria o íon pentacianido, né? Pentacianido. Aqui vem o grupo nitrosil. Como o complexo tem carga 5-, o vanádio recebe um nome especial. Então aqui é vanadato. E aqui menos 1, porque esse aqui é o vanádio com carga menos 1. Só com o vanádio tendo carga menos 1 é que um grupo nitrosil com carga positiva e 5 grupos cianeto com carga negativa vai dar a carga menos 5. Em seguida nós temos o sódio com 6 moléculas de água e um brometo de contraíon. Então, primeiro veio o nome do contraíon, né, negativo, do ânion, e depois vem o nome do complexo. Então, brometo de, como são 6 moléculas de água, então são hexa-aqua, porque o nome da água muda, sódio e a carga do sódio, que é mais 1, para contrabalancear a carga do bromo, que é menos 1. Então, neste outro complexo, é um complexo de níquel com carga 2+, e temos 2 dietilenotriamina. E percebam que elas estão ocupando posições aqui que levam ao isômero meridional. Então, esse aqui é o íon, porque não coloquei o contraíon dele, né? Íon, aí vem a isomeria, né? Meridional. Aí o dietilenotriamino já tem que di, tri, tem o substituinte etil. Então nós temos que colocar, temos que mudar, né? Em vez de falar dietilenotriamino, teria que ser bis. Então bis, abre parênteses, etileno de amino, fecha parênteses para identificar que o bis se refere a só essa parte do complexo. Depois, níquel 2. E por fim nós temos esse complexo de cobre, que eu trouxe lá no slide sobre ligantes ambidentados. Aqui nós temos o complexo de cobre com o ligante bidentado de um lado e os outros 2 não bidentados do outro.
e os ligantes mais pesados estão aqui em trans. E também tem a carga positiva aqui, não foi dado contra íon. Então começamos o nome com íon, depois vem, antes de começar os ligantes, a isomeria, aí vem os ligantes em ordem alfabética. Temos o ligante aqua, o cisteinato e a piridina. Então em ordem alfabética, A, C e o P depois. Então aqua, cisteinato e piridina. O cisteinato veio entre parênteses porque a cisteína ela precisa do complemento para saber quem são os átomos ligantes. Se eu tiro esse parênteses, fica aquacisteinato, KS e KO. Então esse aquacisteinato é um ligante único que precisa desse complemento? Não. Esse complemento só se refere ao ligante cisteinato. Então por isso que ele vem entre parênteses. Necessitou de um complemento? Abre parênteses, escreve o nome do complexo, do ligante, o complemento necessário, fecha parênteses e continua, ok? Depois piridina e cobre 2, porque o cisteinato tem carga menos 1. Para dar carga mais 1 do lado de fora, se o cobre tiver carga 2 mais. Os ligantes em ponte, eles também necessitam ter uma diferenciação dos ligantes que não estão em ponte. Assim como era feito na fórmula condensada, a gente colocava a letra Mi lá, a gente vai trazê-la para cá para diferenciá-los. Então, antes do nome por extenso do ligante, nós colocamos a letra grega Mi. Para escrever o nome do complexo, a gente sempre olha a estrutura da esquerda para a direita. Então, se são dois complexos diferentes, a gente coloca o nome do primeiro complexo, a exceção da ponte, que vem logo em seguida, depois vem o nome do segundo complexo, tá? Se forem complexos cujas duas metades são iguais, a gente coloca o nome das pontes, né? Todas elas, depois coloca bis e o restante do complexo que está repetido dos dois lados. E todas as regras de ligantes funcionam para ligantes bidentados, com exceção dessas que eu mostrei aqui para vocês agora. Então vamos ver alguns exemplos. Então aqui nós temos o átomo de cobalto ligado por uma ponte óxido. Então nós destacamos ele colocando aqui mióxido, depois vem bis, porque são duas partes iguais, abre colchetes, porque o nome de complexo sempre em colchetes, pentaamino, cobalto 3. Então são duas partes de pentaamino, cobalto 3, 5 ligantes amino e átomos de cobalto 3. Para esse complexo de ouro, então seria di, porque são duas pontes, né? Miclorido, então são duas pontes do tipo clorido. Depois vem bis, porque são duas partes iguais, né? Essas duas partes aqui são idênticas. Diclorido, ouro 3. E por fim, nós temos um complexo mais elaborado, que tem aqui átomos de ferro e cobre. Então nós vamos pegar o nome do complexo de ferro, a ponte e o complexo de cobre. Então nós temos o átomo de ferro aqui em geometria octaédrica e os ligantes estão ocupando posições meridionais. Então é mer, dicianido terperidina, dos dois cianetos aqui que não estão em ponte, terperidina, que é o outro ligante, ferro 3, tá bom? Depois vem micianido para mostrar que tem uma ponte, e aí vem a segunda parte do complexo, que é trans, porque são duas biperidinas que estão em trans, né? A exceção do cianeto aqui, né? Na pirâmide de base quadrada, eles estão aqui em trans. Bisbipiridina, bis por quê? Porque tem o nome aqui na bipiridina já o bi de quantidade, então bisbipiridina, cobre 2. Quando o complexo em ponte tem um contraíon, a regra não muda, então vem sulfato de, no caso aqui o sulfato é o contraíon com carga negativa, então ânions em primeiro. Então sulfato de, aí vem o nome do complexo. As pontes são pontes hidróxido, então mi-hidroxo, e como são duas tem que vir o di na frente. Então sulfato de mi-hidróxido, duas partes iguais destacadas aqui entre chaves com o índice 2. Então, bis, tetraaqua, ferro 3. Ok? Quando são ligantes que são doadores π, a gente vem com um termo novo chamado aptacidade.
que é a letra eta, tá bom? Com o índice X aqui. Esse sufixo aqui, esse índice, indica a quantidade de átomos que estão ligados. Então, se os átomos doam a nuvem eletrônica π para o metal, vamos ver quantos desses átomos estão efetivamente doando os seus orbitais de ligação π. Nesse caso, é o benzeno, e quando a gente coloca ligado aqui no meio do anel aromático, a gente está querendo dizer de que o metal está ligado a todos eles. Então, se o óseo está ligado a todos os 6 átomos de carbono, então é um eta6 benzeno. Não é fenil, porque aqui o benzeno entra como uma molécula neutra. Tá? Fenil ele entra como eu mostrei na aula de ligantes, quando ele está se ligando através de um átomo de carbono como se fosse um substituinte fenil. Aqui não, aqui ele entra como benzeno mesmo, C6H6. Então vem eta6 benzeno, tricarbonil, né? 3 carbonilas aqui, ósmio com carga zero, tá? E o eta 6, né? Qualquer eta que tiver aqui, a gente coloca um tracinho na frente e outro ao final do nome do ligante para saber. O eta 6 se refere só ao benzeno. Esse complexo aqui, ó, eles têm o etileno, né? Na forma de nome UPA, que é eteno, e ele se liga doando a nuvem eletrônica π para a platina. E efetivamente, quando a gente coloca o metal ligado no meio da ligação dupla, significa que a platina está ligada aos 2 átomos de carbono ao mesmo tempo. Então a gente coloca em ordem alfabética os ligantes, né? São 3 átomos de cloro e o ligante eteno, então o C e o E, então vence o C. Então triclorido, eta2 eteno. Eta2 porque os 2 átomos de carbono estão ligados à platina. Depois vem o nome da platina na forma de platinato, porque esse complexo tem carga negativa. Tanto é que precisa de um potássio de contrair positivo para contrabalancear a carga. E terminamos aqui de potássio. Nós temos aqui o molibdênio ligado a 2 anéis ciclopentadieno de modo diferente. Tá? Então, primeiro aqui ele liga pelo meio do anel, então ele está ligado aos 5 átomos ao mesmo tempo. E aqui a gente coloca tracejado, geralmente, quais são os átomos que estão ligados. Então, o molibdênio está ligado aqui, né, na parte mais frontal, ligado a carga negativa que está em ressonância nesses 3 átomos. Então, é a mesma coisa que colocar o molibdênio ligado aos 3 átomos. Então, nós temos que diferenciar esses ligantes, porque eles são quimicamente iguais, mas como ligante eles estão diferentes. Se o metal se liga aos 5 átomos de carbono ao mesmo tempo, o ciclopentadieno, que se transforma em ciclopentadienil como ligante, recebe antes a indicação eta5. Nesse caso aqui, ele se liga a 3, então eta3. E se ele se liga dessa forma aqui, ó, esse seria o eta1. Então vamos lá, vamos escrever o nome desse complexo. Começamos pelos ligantes. Nós temos ligantes azida, ciclopentadienil e nós temos o ligante nitrido. Então, azida, nitrido e ciclopentadienil. Então, começamos pela azida. Vemos azida, depois eta3 ciclopentadienil, depois eta5 ciclopentadienil, o eta3 vence porque o número é menor, e depois vem o nitrido, molibdênio 6, tá? Então, azida é esse ligante, que é o N3-, então são 3 átomos de nitrogênio ligados entre si com carga negativa, e o ligante nitrido é o N, nitrogênio com carga 3-, que pode fazer ligações triplas com os metais. Para finalizar, vamos falar sobre como funciona com complexos polimetálicos, que tem ligação metal-metal. A gente escreve o nome do complexo normalmente, tá? E no fim a gente coloca quem ligou com quem dos metais ali dentro. Então, como por exemplo, esse daqui, ó, seria, se dividir aqui no meio, então é bis pentacarbonil manganês 0. Então são 2 metades de pentacarbonil manganês com carga 0. E do lado de fora a gente coloca
quem é que está mantendo essas duas unidades ligadas, que é manganês ligado com manganês. Esse aqui é bis tetraclorido, que eu posso dividir aqui no meio, fica 2 partes de rênio com 4 cloros, tetraclorido, reniato 3. Tá? Toma cuidado que o nome do rênio, às vezes a pessoa coloca renato, mas não é, é reniato. E aqui, rênio com rênio. E, por fim, aqui nós temos ligação mercúrio com mercúrio. Então, dividimos aqui no meio. Então, bis bromido mercúrio, que é um bromido só para cada mercúrio, né? Mercúrio 1, entre parênteses, mercúrio ligado a mercúrio. Tá bom? Então é isso, gente. Com isso, a gente fecha a parte de introdução à química dos compostos de coordenação. A química de coordenação ela continua, só que agora a gente vai passar para um próximo tópico. É chamado de teorias de ligações em complexos. Então, até mais.